Isso aí, João 1,14. Então ela é mãe de Deus. Se for isso aí, é isso que quer dizer? Então, se for isso aí, ninguém é contra. Ninguém É isso. Não. O pastor concordou então com o padre, que é mãe de Deus? Então ela é mãe de Deus. Se for isso aí, é isso que quer dizer? Então, se for isso aí, ninguém... Olha, coisa rara num debate é acontecer um momento de concessão como esse, quando um oponente concorda com ou uma parte, ou um elemento, ou o argumento todo do outro oponente. Vamos entender exatamente o que o pastor Tassos Licurgo quis dizer quando ele concordou com o que é que ele concordou, né? Com a afirmação do padre de que Maria é mãe de Deus. E eu já quero saber de você. Você acha que Maria é mãe de Deus ou não? Vamos entender sobre tudo isso e muito mais na análise retórica desse debate depois da vinheta. Falar de Mariologia, então? Então vamos lá. Pode ser. Pergunta, 3 minutos para pergunta. A Mariologia é para... igreja cristã, né, evangélica, ela é uma pessoa muito importante, Maria, pessoa que teve um ministério impressionante, aquela tenra idade, aceitar que o milagre acontecesse no ventre dela, é algo que é bastante admirado, é um exemplo de obediência ao chamado de Deus, isso é pregado na igreja evangélica, um exemplo de obediência ao chamado de Deus. Ela é respeitada como a mãe de Jesus. Respeitada. Um ponto aqui de contexto. Os evangélicos, protestantes, eles tendem a ter esse cuidado no termo, né? Você viu que o pastor falou, respeitada como a mãe de Jesus, olhou para o padre, deu um sorrisinho e aí continuou, né? Ó. Obediência ao chamado de Deus. Ela é respeitada como a mãe de Jesus. Respeitada. Respeitada como a mãe de Jesus. Dá um sorrisinho. Porque, em questão de contexto, para os protestantes, a frase Maria é mãe de Deus é uma frase que está incorreta. E o Tassos vai esclarecer o porquê que ele acredita que essa frase está incorreta. Para quem é católico, entende-se que Maria é mãe de Jesus e Jesus é Deus. Jesus, ele é a doutrina da união hipostática. Jesus é uma só pessoa com duas identidades, né? Ele tem a natureza humana e a natureza divina. Então não dá para Maria ser apenas mãe do Jesus homem, senão você cai na heresia do nestorianismo. Mas o Tassos vai esclarecer isso daqui a pouco. Então, é só para vocês entenderem por que o Tassos usa esse termo. Maria é mãe de Jesus. E ele faz aquele sorrisinho, né? Assim, a gente pode teorizar o motivo do sorriso, mas é um sorriso que simboliza, na minha interpretação, olha, eu tô falando de Jesus aqui, não tô falando que Maria é mãe de Deus, tá certo? Mas eles vão entrar nisso daqui a pouquinho. É respeitada como a mãe de Jesus. Respeitada. Mas nós não a tratamos como uma questão de mediadora. Nem a tratamos como alguém que... Mãe de Deus? Nós vamos falar sobre a questão de mãe de Deus, porque o nascimento de Jesus, eu falarei mais depois sobre a questão de mãe de Deus, é diferente de todos os demais nascimentos. Então, interessante uma coisa, tá, pessoal? A postura tanto do Tassos quanto do padre José, do pastor e do padre, é uma postura que você não vê em 90% dos debates que ocorrem na internet, ou até mesmo dos debates que ocorrem no Vilela, que é uma postura de respeito. Calma. Esse tipo de debate não viraliza. Não pega 3 milhões de visualizações. Não pega milhões. Por quê? Porque é um debate que não tem polêmica, não tem discórdia, não tem dedo na cara, xingamento, ofensa. Isso aqui sim, cara, é um debate que particularmente Vitor, gostaria de assistir com mais frequência na internet. E isso é um debate, tá certo? A gente discorda, mas nós dois queremos chegar no mesmo lugar, que é obter a verdade. Eu discordo de você, eu acho que o meio que você quer obter a verdade não faz sentido. O meu acho que faz mais sentido. Mas aí as pessoas com calma vão ali, uma tratando com a outra. Então isso aqui é um debate de altíssimo nível, tá, pessoal? Então, portanto, a maternidade de Jesus é diferente de todas as demais maternidades. Mas ela não é objeto de culto, não deve ser objeto de adoração, como ninguém senão Deus deve ser. Eu sei que há... Pessoal, vamos lá. Eu quero que vocês prestem atenção agora. O Tassos, ele está começando a formular, aliás, ele já começou, né? Mas ele está encaminhando para a pergunta dele, para a parte mais crítica da pergunta dele. Então ele vai começar a levantar uma série de pressupostos
no enunciado da pergunta dele para fazer a pergunta no final. Então preste atenção. Os pressupostos que ele levanta começam aqui. O que é um pressuposto? É algo que você assuma que seja verdade, de maneira prévia. É uma verdade a priori, né? Então eu estou supondo de maneira prioritária que isso que eu vou falar, que eu estou dizendo isso já é verdade, para que eu possa, tendo essa verdade em mente, fazer uma próxima pergunta. Tá? Por exemplo, eu falar assim, olha, quando você for tomar banho, se você tiver resfriado ou se você não quiser lavar o cabelo, coloca uma touquinha. Porque eu estou pressupondo que você toma banho no chuveiro e que com água e que vai molhar. Né? Então, assim, isso é um pressuposto, eu não preciso te explicar isso. Então, vejam os pressupostos que o Tassos vai levantar agora para fazer a pergunta dele. Diferente de todas as demais maternidades. Mas ela não é objeto de culto, não deve ser objeto de adoração, como ninguém senão Deus deve ser. Eu sei que há uma distinção feita na igreja romana entre latria, hiperdolia e idolia, não é isso? Uhum. Que a hiperdolia é dirigida a Maria e a dolia é dirigida aos santos e a latria só a Deus. Eu entendo que é uma agressão muito grande a Deus defender que nós devêssemos adorar alguém senão Ele. Inclusive é claramente um mandamento que está nas Escrituras. Perfeito. Então percebam que ele já está levantando como um pressuposto de que os católicos adoram Maria, tratam Maria como adoração da mesma forma que adoram a Deus e por isso já está errado, está pecando contra o quarto mandamento, inclusive. Já está trazendo um pressuposto atrás do outro. Mas o que eu gostaria de saber do padre é que o catolicismo popular me parece que há um comportamento divergente com o que ensinam os intelectuais da Igreja Católica. Nós vemos pessoas se dobrando as estátuas, e podemos entrar aqui até na questão dos santos, se assim quiser. Vemos pessoas colocando rosas aos pés das estátuas, vemos pessoas pedindo coisas que seriam executados pelos santos e por Maria. Então não há uma disparidade e uma divergência muito grande entre o que se prega teoricamente na Igreja Romana e o que se exerce na prática, e me parece que esse é um fato. Ele está assumindo como uma verdade a priori, ele está assumindo como um fato, como um pressuposto. E sendo um fato, por que a Igreja não ensina o contrário? Por que a Igreja diz que, olhe, você não deve se dobrar a uma estátua, você não deve se curvar a uma estátua, você não deve pedir algo para que os mortos atendam. Então não há uma divergência entre o teórico e o prático? Não há. Mas assim, acho que a gente tem que proceder por ordem. Vamos lá. A forma que o padre José responde, a gente tem que proceder por ordem. O que ele quer dizer com isso? O pastor Tassos, ele faz uma série de pressupostos para chegar na pergunta final. A pergunta final dele é: por que a igreja não ensina o contrário dessas práticas populares? Né? Falando da Igreja Católica. E aí, ele traz alguns pressupostos para isso. Então, ele vai falar o quê? Ele monta, né, as partes do argumento dele. Bom, primeiro, Maria é uma pessoa importante, mas é errado a gente tratar qualquer outra pessoa como sendo mais importante que Deus. Maria é adorada como se fosse Deus. Isso é visto na prática popular da Igreja Católica. Você vê pessoas se agachando, enfim, se dobrando na frente de estátuas, fazendo orações, existem orações marianas, né? E fazendo tudo isso, me parece que existe uma diferença entre o que os intelectuais da Igreja Católica falam e essas práticas populares, e aí cai na pergunta dele. Por que a Igreja, sabendo tudo isso que ele falou, não ensina o contrário? Então, o padre, ele precisa voltar e desmembrar cada parte do enunciado. O pastor Tassos, ele não faz, tá? Não faz uma falácia da pergunta complexa. Mas ele levanta uma série de pressupostos e, de maneira bem honesta, ele assume que está levantando esses pressupostos. Ele fala: eu entendo isso como um fato. Ele fala isso mais de uma vez. Então,
Eu entendo isso como sendo um fato, etc. e tal. A falácia da pergunta complexa é quando você vai levantando uma série de coisas no enunciado para dar a entender que aquilo tudo é verdade. Então, por exemplo, eu falasse assim, olha, ô Vitor, metaforando, sabendo que você é o cara que ensina a detectar mentira pela expressão facial e existe um artigo dizendo que não dá para detectar mentira pela expressão facial, por que você vende curso de detecção de mentira? Você acha que você vende porque você quer ganhar dinheiro mesmo assim ou você acha que não tem problema ensinar uma coisa que não funciona? Olha a série de pressupostos que eu vim levantando no enunciado. Então você tem que voltar por partes, tipo assim, lá no começo, falar, pera. Primeira coisa, eu não vendo curso de detecção de mentira. Segunda, eu não afirmo que dá para detectar mentira pela expressão facial. Eu afirmo literalmente o contrário. Terceiro, o artigo que fala não fala então você precisa voltar e responder por partes, como o padre vai fazer agora, tá certo? Você vai desmontando o enunciado para que você possa chegar na pergunta de maneira correta. Porque se você só responde a pergunta, você validou todo o enunciado do cara. Então você precisa voltar e desfazer o enunciado. Quando você vai se defender de uma acusação, você tem que entender a estrutura da acusação que a pessoa fez para saber onde é que está o erro, né? Se a pessoa está cometendo uma falácia, ou qual estratagema a pessoa está fazendo para entender o erro ali e conseguir refutar aquela acusação. Para isso você precisa melhorar a sua comunicação. Eu te ensino tudo isso e muito mais no nosso evento O Corpo Fala, onde eu vou te ensinar como analisar a linguagem corporal e o discurso das pessoas ao seu redor com base em 3 princípios da linguagem corporal. Além disso tudo, eu também vou fazer um mega resumo do livro O Corpo Fala, aquele clássico do estudo do comportamento não verbal. E você pode participar ao vivo dessa aula interagindo comigo, tirando suas dúvidas, clicando no link que está na descrição desse vídeo. As vagas são limitadas porque trata-se de uma aula online com um limite total de alunos. Portanto, clica no link, se inscreve, eu te vejo por lá e agora sim, continuando nossa análise. O senhor acredita que Maria é mãe de Deus? Quer que eu responda? É o primeiro ponto, né? Para poder partir o resto da resposta. Na humanidade de Jesus, ele não tem pai. Ele tem mãe. Quer dizer, ele tem pai, que é Deus. E na divindade de Jesus não tem pai humano. Na humanidade de Jesus, Jesus não tem pai humano. E em sua divindade, ele não tem mãe. É interessante. A humanidade de Jesus se dá no ventre de Maria. Agora, há nascimentos miraculosos das Escrituras. Mas em todos os demais nascimentos miraculosos, há a participação do homem e da mulher. No caso de Maria, não. No caso de Jesus, não. No caso de Jesus, não. Então, Maria é mãe de Jesus. Agora, não é que Deus passe a existir em Maria. João, no capítulo 1, no verso 1, combinado com João, no capítulo 1, no verso 14, deixa claro que o milagre da encarnação é quando o Logos vem e encarna no ventre de Maria. Então, vejam bem, entendam a objeção. Novamente, pessoal, eu realço a importância da calma. São 2 pessoas que discordam veementemente de um ponto, que é algo norteador na vida delas, que é a religião que elas seguem. Então eles discordam em um ponto. Muito importante. Você não vê ninguém se xingando, você vê a calma que o pastor desenha o argumento dele, que ele fala, que o padre fica em silêncio ouvindo, concorda com o pastor em um ou outro momento. Então assim, isso aqui, galera, é debate de altíssimo nível intelectual. Totalmente diferente do que a gente vê por aí. Interessante, e aí vai uma mensagem que eu acho relevantíssima, porque isso é feito em Nazaré. Nazaré é uma cidade que não é citada no Antigo Testamento, nem na literatura intertestamentária. Era uma cidade que não era importante economicamente de nenhuma natureza. Vamos. O ponto do pastor é: Maria é mãe da humanidade de Jesus. Maria não gerou Deus. É isso que ele está dizendo. Deus já existia antes de Maria, não tem como ela gerar Deus, porque Deus já existia antes da Virgem Maria. Maria não gerou Deus. Esse argumento ele fica pulando para esses pontos. Se Deus já existia, quando Maria gera Jesus, ela gerou Jesus. Ela não é mãe de Deus, tá? Essa é a premissa evangélica, vai nesse sentido. A gente tem que se concentrar. Então, em resumo, na definição. Em resumo, Maria não dá origem a Deus. Isso é evidente. É evidente. E agora, bom, enfim. Mas ela é mãe de Deus ou não? Depende do que o senhor quer dizer. Porque se você disser que é mãe de Deus, me parece
está perguntando se Deus vem de Maria. Deus não vem de Maria. Deus é o Logos. É o Logos que existe desde sempre. Veja bem, a gente precisa entender exatamente o que a igreja está querendo dizer quando diz que Maria é mãe de Deus. O senhor cria na doutrina da união hipostática. Sim. Sim. Como todos, se aceita o concílio de Calcedônia, o concílio de Éfeso, sim. Traduz pra gente, padre. Ou seja, há em Cristo uma só hipóstasis. Hipóstase significa pessoa. Tá. Essa pessoa é divina. Eles são 3. Não. É a segunda pessoa da Trindade. Tá. Mas em Cristo há uma só hipóstase. Essa hipóstase é divina. E ele tem 2 naturezas. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Essa afirmação. Essa afirmação ela foge do que seria uma heresia cristã conhecida como nestorianismo. A gente já vai falar sobre isso. Ela É complicada, mas... Essa afirmação, eu vejo as pessoas falando isso. Ontem mesmo eu vi um vídeo de um evangélico dizendo: para nós, Jesus Cristo é plenamente homem, plenamente Deus. Vai ter que tomar um pouco de cuidado, porque ela é uma cristologia meio de baixo, essa daqui. A doutrina das Escrituras e da Igreja... A cristologia de quê? De baixo? De baixo. Cristologia de baixo. Quer dizer, você pega as categorias cristológicas e as interpreta de baixo para cima. Né? Diz que o seguinte: Jesus é uma pessoa divina que tem uma natureza humana. Isso é fundamental, porque se ele não é uma pessoa divina, ele não pode salvar. Sim, é importantíssimo entender isso, pessoal. Se ele não é humano e não é divino, se ele não é divino, ele não salva. Se ele não é humano, ele não paga o pecado. Tá? Entenda o seguinte: quando Jesus Cristo vem e habita, né, habitou entre nós, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando isso acontece, você que é cristão ou que não é cristão, para você entender do que a gente está falando em relação à doutrina cristã aqui, tá? Vão haver divergências protestantes e católicas, mas a questão é: quando Jesus Cristo ele anda entre nós, seres humanos, como homem, ele tem que ser 100% homem, para que, de fato, o preço possa ser pago. Né? A crucificação tenha sentido e a reencarnação, a ressurreição tenha sentido, né? Para Jesus Cristo ressuscitar. Se ele é uma pessoa, aliás, se ele é 2 pessoas, se ele é homem e ele é Deus de maneira separada, não tem salvação. Porque se Jesus pagou o preço, mas ele não era Deus, ele era só um homem inspirado por Deus. Né? Como se fosse aí mais um profeta que morreu em nome de Deus. Mas ele não é Deus, então ele não salvou ninguém. Ele foi um cara sozinho que morreu ali crucificado e problema dele, é a vida dele que segue. E se Deus não virou homem, então Deus também não desceu e a gente não se redimiu com Deus. Tá certo? Deus continua lá, ele não habitou entre nós. Então é muito importante a doutrina da união hipostática do concílio de Éfeso, que é justamente isso. Jesus, entende-se que então Jesus é uma pessoa com essas 2 naturezas, a natureza homem e a natureza divina. E isso é indissolúvel, não dá para você separar. Eu tenho Jesus homem e eu tenho Jesus divino. Jesus ele é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Porque se não for assim, não existe salvação, a gente também não está redimido com Deus e os nossos pecados não foram perdoados. Tá? Então, só para você entender. Quando o padre fala sobre a questão da Virgem Maria, e acho que ele vai até falar daqui a pouco, se eu não me engano, tá? Eu vi no original, no corte inteiro, no episódio inteiro, mas acho que ele vai falar sobre a impossibilidade de Maria ser apenas mãe do homem, apenas mãe de Jesus. Por quê? Quando Jesus é gerado, quando ele habita o ventre da Virgem Maria, né, é necessário, melhor dizendo, ali naquele momento, Jesus já tinha tanto a sua identidade homem, tanto que ele era um feto humano, um feto de um homem, né? Só que ele também já tinha a sua identidade divina, porque Jesus ele já estava com o Pai antes de descer e encarnar no ventre de Maria e habitar na terra. Então, tentem pensar na seguinte metáfora. Imagine uma forma de bolo, que ela já tem ali, uma forminha de bolo, já tem massa de baunilha. É uma forma que ela já está pronta, ela já está untada e com massa de baunilha. Tá? Aquela forma está lá, esperando, paradinha. Aí alguém pega massa de chocolate, que é uma massa que já existia muito tempo antes. Aquele chocolate já existia, ele não passou a existir naquele momento. Mas alguém pega aquela massa de chocolate, vem
e joga ali em cima daquela forma que já tinha massa de baunilha. Quando você joga, ocorre a mistura. As duas são misturadas. Aquela baunilha que foi colocada na forma e aquela massa de chocolate que já existia há muito tempo. Perfeito? Você tem uma mistura ali então. Quando você bota para assar no forno essa mistura de baunilha, enfim, essa mistura de bolo com a massa de baunilha, com a massa de chocolate, e você tem um bolo, você vai dizer que aquele forno assou o bolo de chocolate, mas não assou o bolo de baunilha. Ou você vai dizer que aquele forno assou o bolo de baunilha, mas não assou o bolo de chocolate. Não. Aquele forno assou um bolo. E aquele bolo é de chocolate e de baunilha ao mesmo tempo. Essa analogia é para explicar essa questão, como o catolicismo enxerga a Virgem Maria. Ela não originou Jesus, ela não originou Deus. Né? Como o pastor muito bem fala, Deus já existia, né? Deus ele está sempre, ele é o ato imóvel, né? É o ato único, puro e imóvel. Porém, quando Jesus é gerado no ventre de Maria e Jesus já é Deus, ali sim, Maria está em seu ventre ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo tem a natureza divina. Como eu falei para vocês, não dá para você falar que o mesmo forno que assou aquela massa, aquele bolo que tinha massa de baunilha e massa de chocolate, assou apenas... Não. Aquele forno só assou a massa de baunilha. A massa de chocolate ele não assou, não. Não, a gente sabe que assou, porque o bolo está inteiro. Então, no exemplo que a gente deu, o bolo, o forno, no caso seria o forno, seria o ventre de Maria, nessa analogia nossa, assou um bolo com duas naturezas distintas, de baunilha e de chocolate. Por isso que é improvável, melhor dizendo, não parece fazer tanto sentido você querer falar que Maria é só mãe do homem, mas não é mãe de Deus, porque Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus. Ela não origina Deus, mas quando ela tem Jesus dentro do seu ventre, ela também tem Deus dentro do seu ventre. Dá para entender? Dá, óbvio, né? Sim. E se ele não tem uma natureza humana, ele também não pode salvar. Eu diria assim, se ele não tem a natureza humana, ele não poderia ter pago o preço. Isso. Pelo nosso... Como comentaram aí no nosso chat, o Fernando Antônio Maria. As duas naturezas de Cristo estão em harmonia, sem mescla, sem divisão. Exatamente. Não é que está dividido de um lado a massa de baunilha e do outro de chocolate. Não. Como eu falei, é uma mistura. Você não tem divisão. Jesus é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Né? Vamos lá. Pecados. E se ele não é divino, ele não pode salvar. Exato. Só que veja... Exatamente. Só para o tempo um pouquinho aí. Deixa eu ver se eu entendi. Se ele não é divino, ele não tem o poder para salvar. Se ele não fosse homem, ele estaria roubando no jogo porque ele não passaria o sofrimento que um humano passaria. Ele não teria como... Se Jesus não é Deus e não é homem ao mesmo tempo, nós temos uma história de mitologia panteísta, né? Politeísta, na verdade. Uma mitologia, por exemplo, Hércules. É Hércules fazendo os seus 12 trabalhos. Hércules é o homem. Ele está lá fazendo os 12 trabalhos de Hércules, pagando na carne. Zeus, que é o seu pai, está lá no céu, mandando força para ele, mandando energia, mandando raio, trovão, mas não são a mesma pessoa. Então Zeus não passou nada como homem e Hércules também não fez nada para todos porque ele também não tem poder para isso, ele também não é Deus. Então se você tira Jesus, você fala que Jesus são duas pessoas, tem o Jesus homem e tem o Jesus Deus, você vai para um mito da mitologia grega, por exemplo, que tem um semideus na terra, um homem, e um Deus no céu ajudando esse homem. Então, nenhum desses dois estão se conversando. O Deus permanece com os deuses e o homem permanece com os homens. Não tem essa aliança, certo? Por isso que quando a gente percebe, entende a ressurreição e entende o que que se fala sobre a doutrina judaico-cristã, você compreende que é impossível, é indissolúvel Jesus ser duas pessoas. Não tem como. Senão não tem salvação, não tem redenção e não tem aliança. Né? O homem não está ligado com Deus, porque a única ligação do homem com Deus é Jesus Cristo, né? Pagar o preço que cabia à humanidade. Porque seria uma coisa muito fácil. Não, porque não, o homem que paga o preço para satisfazer a justiça. É isso, né? Tá. Então veja bem, há uma hipóstase só, ele é Deus, é a segunda pessoa da Trindade, ele tem uma natureza humana. Quando nós dizemos que Maria é mãe da hipóstase, ou seja, ela é mãe de Deus, nós não estamos querendo dizer que ela é mãe de Deus enquanto Deus eterno. Nós estamos querendo dizer o quê? Que há uma hipóstase divina em Cristo. Ele é Deus. Você quer dizer que... Pessoal, olha, aqui a explicação está muito bem feita. Maria não gerou Deus eterno. Não faz nem sentido.
Mas existe uma hipóstase divina. Divina significa de Deus, tá certo? Divina é aquilo que é de Deus. E Maria é mãe também dessa hipóstase enquanto Jesus está lá, em seu ventre. Foi no ventre de Maria que Jesus encarnou, eu concordo. Quando a gente diz, não. A gente está dizendo mais do que isso. A gente está querendo dizer que a natureza humana de Cristo tem um sujeito, tem um eu divino. Então, Maria não é mãe só da natureza humana. Ela é geradora de Cristo segundo a natureza humana. Mas aquela natureza humana tem um sujeito que é divino. E quem é mãe do sujeito. Mas não veio a aparecer ali no ventre, já existia antes do tempo. Enquanto Deus. Sim, não é divina? Exato. Então. Só que isso é importante por quê? Porque senão a gente não entende a encarnação. O que é importante? Isso é importante É o porque senão tema, é importantíssimo. a gente não entende o que é encarnação. Isso. Então parece que Jesus existia como homem e ele simplesmente foi uma espécie de barriga de, Maria foi uma espécie de barriga de aluguel, né? Então ele foi colocado ali como um homem, como uma matéria, digamos assim, pré-criada, uma matéria. Os gnósticos acreditavam nisso, né? Uma matéria prévia, e aí ele foi colocado com matéria dentro do ventre de Maria. Não é isso que eu penso. Claro que não é. Certo. Mas é por isso que eu digo que Mas os protestantes creem que Maria é mãe de Deus, só não confessam. depende do que quer dizer por mãe de Deus. Isto aqui que eu estou dizendo. Não, até aí, padre, eu só estou entendendo que Jesus encarnou no ventre de Maria. Jesus encarnou no ventre de Maria. E isso daí é tabernaculou em grego. Tabernaculou no ventre de Maria. Tomou carne, fez-se carne. Tomou carne e se fez carne. Isso, certo. Isso aí, João 1,14. Então ela é mãe de Deus. Se for isso aí, é isso que quer dizer? Então, se for isso aí, ninguém é contra. Ninguém é isso. Não, mas quem... Ó, isso é interessante, pessoal. Vocês vê que eles chegaram num consenso, né? Numa concessão, na verdade. Aqui o pastor faz uma concessão com o padre. A concessão é algo muito raro de acontecer. Inclusive, é até surpreendente ver isso acontecendo num debate tão... Um debate tão difícil, né? Que é protestantes e, enfim, evangélicos e católicos. Mas aqui a gente tem uma concessão, que é quando um oponente concorda ou com um elemento ou com um argumento completo do outro. A concessão, quando ela é feita, ela não é um sinal de fraqueza. Da forma que está sendo feita aqui, então, né? Onde tem os dois ali estão se respeitando, ninguém está zombando um da cara do outro, ninguém está xingando e tal. Quando a gente tem essa concessão, que o Tassos ele especifica, né? Nesse ponto em específico, nisso aqui, se for isso aqui que você está dizendo, eu concordo, nisso aqui. Quando tem uma concessão, você é visto como humilde, né? Eu, quando vejo o Tassos concordando nesse ponto, do jeito que ele está deixando claro, tá? Que ele concorda, eu não vejo ele como um cara que, olha só, perdeu no argumento. Não, eu vejo o cara como intelectualmente honesto. Fala, cara, ele conseguiu chegar numa concessão com o padre e esse cara é humilde, ele não tem ego, né? Então, a concessão, muitas vezes, ela vai servir para mostrar uma boa intenção sua, certo? E é a interpretação que eu tenho agora do Tassos nesse momento. É contra. Não, é isso. Olha, não, se for isso aí, não mas pode é ser nada. isso. Não, então, quem é contra? Todo mundo diz, Maria é mãe de Jesus. Aí o senhor está chamando Jesus de Deus. E Jesus é Deus? É. Então, isso aí. Agora, Deus não veio a existir no ventre de Maria. Mas a igreja nunca afirmou isso. E eu não estou dizendo que afirmou, não. Eu estou dizendo então, que, na minha pergunta foi que a prática... Eu não perguntei isso não, pai. Não, então, mas é que a prática... Outra coisa. A sua pergunta é o seguinte, a prática não... Porque Jesus encarnou no ventre de Maria, eu acho que a pessoa não deve se dobrar a estátua. Olha lá, aí chegamos na pergunta... Lembra, chegamos na pergunta do pastor Tassos. O padre, ele vem fazendo um desmonte do enunciado, então o pastor fez uma pergunta lá bem carregada de pressupostos e o padre está desfazendo esses pressupostos no enunciado para chegar na pergunta. E a pergunta principal é... não existe uma dissonância entre a teoria e a prática? Não parece que... Deixa eu só aumentar um pouquinho o brilho aqui. Não parece que existe uma dissonância entre o que a igreja fala e o que a gente vê? Pessoas se dobrando na frente de estátuas, pessoas fazendo ali uma oração mariana. Então, o pastor vai trazer para esse lado. Vocês, tudo bem, respeitar Maria é uma coisa, reconhecer ela como mãe de Jesus e mãe de Deus é uma coisa... Orar para Maria, não. Está errado. Isso aqui vocês estão pecando. Vocês estão adorando Maria. Isso é adoração.
o padre veio desfazendo o enunciado para poder chegar nisso. Para poder chegar nessa pergunta que ele vai responder agora. Colocar flor. Eu não vou entender. Maria, para nós, está na mais alta. Eu não vou qualidade. entender esta prática se eu não entender essa doutrina. Não, isso aí a gente. Então, a doutrina de que ela é mãe de Deus. Porque se eu não entender isso, eu não vou entender o resto. É porque, aí é bom esse nosso diálogo, é porque às vezes as pessoas dizem, os católicos dizem, ela é mãe de Deus, como se Deus fosse gerado ali. Então, enquanto homem, todo mundo entende isso. Então tem que deixar bastante claro que Jesus é Deus, sabemos que é. Que Jesus encarnou no ventre de Maria, nós sabemos que sim. Se quer chamar isso mãe de Deus, se é isso especificamente, claramente, sem dúvida, sem interpretação profunda, se é isso aqui, ipsilíteris, é isso mesmo. Certo. Então o que acontece? A partir do momento em que ela é mãe... Um outro ponto aqui, tá? O pastor, o Tassos, ele faz uma extrema delimitação argumentativa. Olha, se isso aqui, se especificamente isso aqui é o que você está chamando disso aí, então tudo bem. Isso é importante para que não se faça uma falácia do espantalho. Para que alguém não pegue um corte, por exemplo, do pastor Tassos e fala, lá, o próprio pastor concorda que Maria é mãe de Deus. Então, isso que ele faz é extremamente importante, de deixar claro, olha, ele está circulando. Se é isso que você está dizendo, delimitando exatamente, nisso aqui, nesse limitezinho que eu delimitei, nisso aqui eu concordo e acredito. Então, é importantíssimo fazer essa demarcação para que ninguém tire a palavra dele fora de contexto e leve para uma falácia do espantalho, enfim. Certo. Então o que acontece? A partir do momento em que ela é mãe de Deus, do Deus encarnado, dizendo assim, há entre ela e Cristo uma relação única. O Senhor mesmo disse que a maternidade de Jesus é diferente de todas as maternidades. Não teve participação de um homem. De um homem. Isso. Mas é essa. Todos os demais teve. Mas a maternidade divina de Maria em relação a Cristo é única, do ponto de vista de que só uma criatura pode ser dita mãe de Deus com propriedade. Ou seja, Deus, Cristo tem um pai natural, que é Deus Pai, e uma mãe natural, que é Maria Santíssima. Natural, né? Sobrenatural, vamos dizer assim. Não era. Não um pai sobrenatural, né? Natural, porque ele procede do pai. Isso é interessante, né? O padre usa termos e ele explica o termo. Não, natural de. Né? Por exemplo, a pessoa você vai preencher uma ficha, você é natural de onde? Qual é a sua naturalidade? Naturalidade vem de natureza, e a natureza de Cristo é a natureza divina. Então dá para dizer que ele a condição de Deus é uma condição sobrenatural, mas Jesus é filho natural, porque ele é naturalmente, a natureza de Cristo é a natureza de Deus, né? Então é legal que o padre fala o termo e quando ele é questionado ele explica por que ele usou aquele termo. Isso é muito, muito interessante. Como eu falei, aqui o debate é alto nível, tanto o padre quanto o pastor, muito, muito bacana. Eternamente. Ele é gerado pelo Pai eternamente. Pronto, deixa eu dizer. Se a definição de ser mãe de Deus for que Jesus encarnou no ventre de Maria, isso está em João 1,14. Nós estamos com a Bíblia. Mas o que eu acho é que a explicação da mariologia dos intelectuais católicos está muito distante da prática. Essa é a minha pergunta. A explicação... eu estou explicando... A prática é a pessoa se dobrar, a estátua... Então, Maria, salve o meu casamento. Maria, ser devoto de Maria. Eu não entendo que... Eu sou muito devoto de Maria. Pronto, eu não entendo que haja uma correspondência entre a prática... E eu sei por que o senhor não entende. Pessoal, então, novamente, o padre fez todo aquele desarme do enunciado para chegar nessa pergunta. Tudo bem, padre, tá? Maria, ok, importante, entendemos que ela é mãe de Jesus e Jesus é Deus, entendemos isso, então dá para entender que ela é mãe de Deus. Como que isso tem a ver com o pessoal fazer oração para Maria, por exemplo? Fazer uma oração mariana. Né? Como que... O que acontece aqui? E aí acho que o padre vai fazer uma explicação sobre a querela, uma questão que a questão vai ser sobre a nomenclatura, a diferença na concepção, ou melhor dizendo, na percepção do mesmo termo para católicos e para não católicos. Acho que vai ser isso que o padre vai explicar. Prática popular
do que acontece. Isso não é prática popular. E o Isso que é prática da acontece igreja. na intelectualidade da igreja romana. Porque na igreja... Não é meu... Não, agora já acabou o tempo. Era a réplica dele. Não, começa... Muito interessante, né? O pastor usa o termo igreja romana. Acredito que ele esteja querendo utilizar para diferenciar que não faz parte da igreja ortodoxa, né? A igreja de Roma. Só que é bacana porque, assim, quando você usa igreja romana, você está determinando que é uma igreja de um local, de Roma, né? E a igreja católica, né, se predispõe a ser o quê? Uma igreja universal, né? Católica significa universal. Então, na própria estratégia do pastor, ele também já quer tentar usar termos que favoreçam ali o lado dele. Ó, essa igreja aqui é uma igreja de Roma, não é uma igreja universal, é de Roma, igreja romana. E o padre, em contrapartida, chama o pastor e as pessoas ali que ele vai dar exemplo de protestante. Protestante também, eu já estou deixando claro que são pessoas que estão protestando contra algo e não pessoas que estão em prol do evangelho. Então, como eu sempre falo para vocês, o termo que você escolhe para se referenciar a algo ou a alguém já vai ali criando uma impressão no público. Só agora o fez, não foi não? Não, nem colocamos. Ah, você já colocou? Ah, desculpa, eu achei que você não tinha colocado. Não, Então mas pode tudo ser. bem. Pode ser. Então, o que eu estou dizendo é isso. Essa explicação do padre sobre Maria ser mãe de Deus, entendendo que foi no ventre de Maria que o Logos encarnou, está na Bíblia. Estão de acordo. Mas isso é bíblico. Uma coisa de Isabel, a mãe do meu Senhor me veio visitar, a mãe do meu Adonai. Inclusive, João Batista começou o ministério dele no ventre, né? Fundação, né? Foi. A questão... Então, deixa eu só terminar. Termina. Né? Então, isso é uma coisa. Tá. Agora, o problema é que há um flerte com a latria. Novamente, eu acho muito legal destacar a educação, né? Ele não está chamando o padre de idólatra, ele está falando assim, o flerte com a latria. E a latria seria a adoração que, em teoria, seria apenas direcionada a Deus. Em teoria não, é isso, tá? Mas o que ele está querendo sustentar é que, para o católico, isso é só teórico. Porque para o católico, ele adora tanto a Deus como Maria. Ele está adorando a Deus e ele faz a mesma adoração para Maria. Então, o pastor está falando isso, ao flerte com a latria, que seria essa prática de adoração. Adoração. Isso não é verdade. Na prática, é o que se vê. Inclusive, isso não é doutrina protestante. Não é doutrina o quê? Como assim? Os protestantes mesmo, eles acreditam que nós católicos e a igreja protestante cremos num só Deus, ou seja, a Santíssima Trindade. Sim, o seu tempo, né? Eu parei o seu tempo. Pode falar, diga. Ou seja, os protestantes creem, os reformadores dizem isso expressamente, que os católicos têm o mesmo Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um só Deus em 3 pessoas. Eu sei, o católico crê nisso. Esse é um dos pontos claros que então, se nós temos o mesmo Deus, nós não podemos ser idólatras. Se estiver errado, pode. Se não. estiver certo, não pode. Mas é claro. É claro. Alguém diz que Maria é Deus? Se comporta como se fosse em algumas situações. Esse debate é muito interessante, cara. Nossa, esse debate é muito bacana. O pastor fala que nós católicos tratamos Maria como se fosse Deus. Aí o padre fala, me mostra em algum lugar, em algum momento, que a igreja define Maria como Deus. Ou coloca Maria como no lugar de Deus. E o pastor fala, tudo bem, pode não colocar, mas na prática age como se fosse. Então perceba, na definição técnica, o padre está mostrando que não existe essa associação de Maria sendo Deus. E o pastor fala, para além da definição, como é a prática. Então, esse é um debate muito interessante entre a prática católica e a definição católica. Enfim, é só um realce que eu estou fazendo. O pastor está tentando ir pelo estratagema 37 do Schopenhauer, né? Invalide uma boa tese por um exemplo prático contrário. E o padre está se atendo nos termos, na definição. Não adianta você falar que isso aqui, o termo é esse, meu amigo, a doutrina é essa, o que está no papel é isso aqui. Não adianta você falar, mas eu acho que a prática... Então é um debate muito interessante, muito, muito interessante mesmo. Você nunca vai encontrar um católico que vai dizer que Maria é Deus. E assim como católico, dando a minha querela pessoal, isso é verdade, eu não conheço, eu desde pequeno, sou católico de berço, não conheço nenhum católico que me disse nunca, Maria é Deus. Ou Maria está igual a Deus. Ou no céu nós temos Pai, Filho, Espírito Santo e a Virgem Maria, tá? Então, assim, deixando bem claro, a minha concepção sempre foi essa, pelo menos como católico de berço, de que nós temos a Santíssima Trindade e nós temos os seres humanos que fazem parte da Igreja de Jesus Cristo, né? As criaturas de Deus. E de todas essas criaturas terrenas, uma delas tem uma relação direta
direta e inigualável dentre todos os outros seres humanos da história com Jesus Cristo, com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é a Virgem Maria. Por que ela tem uma relação? Porque ela foi a única que abrigou Jesus dentro dela, foi a única que teve uma relação diretamente pessoal, um vínculo pessoal com Jesus. Mas as pessoas que tocaram em Jesus, as pessoas que oraram, Jesus não teve esposa, Jesus não teve filhos, Jesus teve mãe. Então a única relação direta de vínculo sanguíneo é entre Jesus e Maria, né? Jesus e o resto da humanidade, vamos dizer assim, que a gente tem registro, né? No Novo Testamento. Mas é bem interessante isso, é um debate legal, tô gostando muito. Mas que vai se comportar como se fosse, já encontrei vários. Isso também é verdade, isso que o pastor está falando também é verdade. Já encontrei muitos católicos que se dobravam e falavam que Maria ia fazer ali uma espécie de milagre, né? Então olha que interessante, a gente tem definições teóricas que são ensinadas corretamente e nós temos, na minha interpretação de católico, muitas situações entre práticas que são feitas de forma errada, né? Mas aí que tá, será que é um problema da doutrina católica ou é um problema do católico em si? Uma pessoa que faz parte da doutrina, que faz um erro, ela invalida a doutrina? Ela invalida a matriz da doutrina? Se for assim, a gente teria que invalidar o cristianismo num todo, porque um discípulo da doutrina cristã, que foi Judas, traiu o próprio mestre. Então por que Judas traiu? Porque Judas não foi, como Cristo, não foi cristão até o fim. O cristianismo está refutado? Então, assim, é um debate interessante. Se a prática de um membro daquela doutrina, quando esse membro erra, ele invalida a doutrina. Eu acho que o erro cai sobre o indivíduo e não sobre a doutrina. Essa é a minha opinião. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. Quando você diz assim, aí o que comportar como se fosse. Aí o que eu estou lhe perguntando é exatamente isso. Vou lhe dar um exemplo. Discrepância. Não é minha vez de fazer a pergunta, é a pergunta que eu vou fazer. Não, é a réplica agora. A réplica? Então, em cima do comentário então do que é a réplica, respondeu. padre. Deixa eu terminar minha réplica. Termina. Depois vem perguntas do chat. Olha, o que eu estou dizendo aqui é que o intelectual católico faz a distinção entre latria, hiperdulia e dulia, mas trata santos e Marias sem atender a esta orientação intelectual. No exterior, quando você vai aos Estados Unidos, as igrejas católicas nos Estados Unidos têm um comportamento bem diferente mesmo, em relação. Maria, para nós, está na mais alta categoria. Ela é receptora da graça, como foi Estevão. É uma pessoa... Se algo está na mais alta categoria e eu comparo com outro, não está na mais alta categoria. Ou a não ser que essa alta categoria também tenha outras pessoas. Mas se eu falo que algo está na mais alta categoria como outra pessoa, ela já não está na mais alta. Ela está na mesma categoria daquelas outras pessoas. Então, pelo menos a interpretação minha é essa. Me parece um pouco contraditório. Extremamente abençoada por Deus. Podemos ir para outro tema ou quer... Vamos amarrar, acho que precisa amarrar isso. Quer amarrar isso? Então vamos lá. Precisa amarrar. Então, sem tempo, os dois podem comentar e depois a gente vai para a pergunta do certo. chat. Até comenta, isso. Depois eu comento e a gente vai para o próximo. Tá bom. A gente tem que amarrar as coisas. Então, veja, quando a gente diz que Maria é mãe de Deus, a gente está dizendo que ela tem relações exclusivas do ponto de vista... Só ela é mãe do Deus encarnado. E, portanto, esse vínculo entre ela e Cristo a coloca numa posição que é exclusiva na obra da redenção. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: Jesus Cristo, como diz a teologia clássica, é o cabeça dos predestinados, no sentido de que ele é o Deus encarnado, ele não é só salvo, ele é a salvação. Deus permitiu que o homem caísse, tendo em vista a obra de redenção. Então nós temos que dizer, a fortiori, que Deus só permitiu que o mundo caísse pelo pecado, prevendo para isso o remédio. Qual que é o remédio? A divina encarnação. Como que ele se encarnou? Nela. O padre faz um argumento levantando a ideia de que Maria já tinha um espaço separado na queda do homem. Então, quando o homem cai no pecado original, novamente, Deus ele não se engana e nem engana ninguém. Então, Deus não se enganou. Ele fala, eu vou fazer o Adão aqui, vou fazer Eva. Será que eles vão, né? Não, Deus não se engana e também não engana ninguém. Então, ele já sabia que existiria o plano de redenção. E o plano de redenção seria Jesus se encarnar
e vir, né? O Deus vir como homem na Terra. Então o padre está sustentando essa ideia de que já existia uma ligação ali, né? Maria já era, vamos utilizar a palavra predestinada, desde aquele momento, porque é muito difícil, eu acho que é muito forçoso você pensar que Deus escolheria qualquer pessoa, né? Ele escolheu uma pessoa, mas é improvável dizer que, assim, novamente, Deus ele não se engana, não engana ninguém, ele sabe de tudo, ele é onisciente. Então, durante a queda do homem, Deus já sabia que seria a Virgem Maria, que daria origem ao plano de salvação do homem, né? Para o homem, na verdade, que é Jesus. E não é errado afirmar isso, né? Óbvio que não. Então é isso que o padre está tentando mostrar, né? Que é uma relação exclusiva. Ela foi, naquele momento, ela já estava designada, vamos dizer assim. Ou seja, a obra da divina encarnação a coloca numa posição única. Ela não é apenas uma mulher santa. Enfim. Mas isso aí eu não estou duvidando disso não, pai. Então, é daqui isso aí eu tô que concordando desde o nasce começo. a veneração. Sim, mas o que eu estou dizendo simplesmente, eu acho que qualquer pessoa que está assistindo vai dizer que alguns comportamentos de alguns católicos, eu estou até considerando que o ensinamento do romanismo é correto. Eu estou dizendo que alguns comportamentos são discrepantes em relação a esse ensinamento. E que, na minha opinião, eu não entendo por que não há um ensinamento mais veemente, mais forte, para trazer ao que é correto essa exacerbação de hiperdolia chegando à latria. Aqui, Vilela, eu vou introduzir um conceito. Tá. Me desculpa um pouquinho, mas acho que é importante. Um conceito novo no debate, não apenas aqui. Mas aí ele está falando, depois eu falo, não é isso? Conceito novo, que é livre agora. um conceito novo no debate brasileiro. Tá. O que eu quero dizer é o seguinte: por que esse tema é tão complicado para os evangélicos? Não, por um nós estamos motivo. aqui como dois intelectuais, não tenho nenhuma dificuldade extra. Eu estou concordando com quase tudo que o senhor está dizendo aí. Certo. Eu acho que o senhor não está entendendo o que a gente está conversando. Porque tudo que o senhor disse. Agora o pastor começa a ficar mais irritado. Aí. Certo. Eu acho que o senhor não está entendendo o que a gente está conversando. A expressão de raiva aqui, ó. Sobrancelha tensionada, os olhos apertados. Agora aqui começou a raiva do pastor. Porque tudo que o senhor disse aí, eu concordei. O que foi que eu discordei? Nada, Então, pronto. Então por que é complicado para quem é evangélico? Porque a gente está concordando. O senhor disse o seguinte... A parte de ajoelhar para uma imagem. Não, mas, Isso, sim, isso então daí. por que... Então é para se ajoelhar? Diga assim, ó, pessoal, é para se ajoelhar na imagem. Diga assim, é isso ou não? Eu vou dizer o porquê que isso é complicado na mente Mas evangélica. você não sabe se é para ou não? É para ajoelhar ou não é para ajoelhar? Pode ajoelhar, não tem problema então, nenhum. Pronto, esse aí não se Tem a ver com a intenção, é isso? Não, é que o Pode conceito se de curvar. adoração para os evangélicos... Imaginei. Como eu falei para vocês, imaginei que ia entrar numa questão da percepção do termo para cada grupo, né? Então, um grupo percebe o termo de uma forma e outro grupo percebe o termo de outra forma. Vamos lá. Que o Pode conceito se de curvar. adoração para os evangélicos, ele é exclusivamente louvor, prostrar-se. Para o catolicismo, adoração, o ato supremo de adoração é um sacrifício. É como no Velho Testamento. É a Eucaristia e a Santa Missa. Ou seja, você só sacrifica para o Deus verdadeiro. É por isso que é tão importante no catolicismo o que nós chamamos do santo sacrifício da missa. Porque esse é o ato supremo de adoração. Que é a adoração no sentido máximo, porque é a adoração de Deus Filho encarnado a Deus Pai. Sim. Tá, então vamos lá. A discussão aqui, então o padre ele vai fazer uma discussão clamando que o termo e a percepção do termo diferem para os grupos, né? Para o grupo dele e para o grupo do oponente dele, que é o grupo de protestantes, de cristãos protestantes. Então ele vai deixar bem claro, olha, tudo isso que você vê, o pessoal deixando uma flor na estátua, o pessoal venerando, aquilo não é uma adoração, aquilo é uma veneração. A veneração seria uma espécie de ícone, então eu olho para aquilo para lembrar de outra coisa, é como se fosse pegar uma foto, eu vejo uma foto da minha filha, porque eu quero lembrar da minha filha. Então, como se fosse a veneração, uma espécie de momento onde você reflete e se lembra de Deus. Isso é o que o padre está tentando deixar claro aqui para a gente. E a adoração para o católico seria apenas o santo sacrifício, ou melhor dizendo, o sacrifício da Santa Missa.
o que você faz para fora daquilo, na percepção católica, pelo que o padre está trazendo, não é adoração, tá certo? Eu não estou adorando, eu só adoro a Deus no sacrifício da Santa Missa. Em resumo, a discussão do padre é: vocês percebem as nossas práticas e associam a um termo. Para a gente, esse mesmo termo diz respeito a outra prática, tá certo? Essas práticas que vocês veem, a gente não chama de adoração, a gente chama de veneração. Vamos seguir aqui, vamos ver se é isso mesmo. Mas eu acredito que o padre vai caminhar para essa conclusão. Mas isso aí é a adoração de Deus para Deus, na qual nós somos associados pelo sacrifício da missa. Não estou falando disso não, padre. Está falando da questão de se dobrar. É importante porque... Se dobrar, devoto de São João, devoto de São José. O evangélico... Isso pode. Eu falei, mais uma vez, é um debate muito legal, cara. Um debate muito legal. Para o evangélico, a adoração significa isso. É você se dobrar, é você louvar, você estender os braços. Para o católico, não. A adoração, em primeiro lugar, é sacrificar. É outra coisa. E qual Então, e a noção católica vem justamente disso, né? Porque quando sacrificavam, por exemplo, pega o paganismo, quando as pessoas sacrificavam animais, né, em cultos pagãos, a pessoa estava sacrificando algo, um animal, ou uma porção da colheita dela, ou uma criança, ou um outro ser humano. Eu estou sacrificando para que aquele Deus, ele me dê algo em troca. Então, aquilo seria a adoração. Na visão católica, os mandamentos falam em relação a isso, né? Você não adorar no sentido de não sacrificar nada, achando que você realmente vai obter um favor de um Deus. E na visão católica, o sacrifício ele ocorre apenas durante a Santa Missa. Então, tudo que o catolicismo tem de estender os braços, prostrar-se, isso não é adoração, isso é veneração. E segundo o padre, a veneração a Maria é compreensível porque ela é a única pessoa, comparado com o resto da humanidade, para frente e para trás, que tem uma relação direta com Jesus Cristo. Teve uma relação direta com Jesus Cristo, porque ela é mãe de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, por exemplo, é furado durante a crucificação, ele tem a sua lateral furada, o sangue que cai de Jesus Cristo também é sangue de Maria. O rosto de Jesus Cristo também é o rosto da Virgem Maria, porque ele, assim como qualquer ser humano, pegou traços de seus pais. E como na questão de matéria ele só teve mãe, então a forma, o rosto, a forma corpórea, o nariz, a boca, o que a gente vê ali é o rosto de Maria, né? Boa parte do que a gente vê do rosto de Jesus Cristo é o rosto da Virgem Maria. Então é por isso que o padre está dizendo, é a única pessoa que tem essa relação direta com Jesus. Por isso que, em teoria, essa veneração seria justificada. E eu li o pessoal falando no comentário também da questão de intercessão. Na visão católica vem exatamente para esse sentido. Pessoal, lembrando, eu sou católico, eu não sou teólogo, eu não sou intelectual nem nada. Então eu estou falando o que eu aprendo desde pequenininho na missa. Então provavelmente tem pessoas falando muito melhor sobre isso do que eu na internet. Procure essas pessoas, tá? Aqui eu estou colocando a minha opinião. Mas a questão da intercessão, né? O primeiro milagre de Jesus ocorre por intercessão de Maria, nas bodas de Caná. Maria pede para Jesus realizar ali uma operação, ótimo, né? Uma operação miraculosa, né? O primeiro milagre ocorre por intercessão da Virgem Maria. Então é importante entender esses aspectos. Porque senão parece que a gente escolheu Maria a esmo. Vamos orar para essa mulher aqui, boa. E eu não sei se o padre vai falar, mas toda a oração mariana, ela tem como centro Jesus Cristo. Né? Ave Maria cheia de graça. Essa passagem está na Bíblia. É a saudação. Né? O Senhor é convosco. É a saudação. Ave Maria cheia de graça é a saudação do anjo Gabriel. Então, toda a oração mariana ela vai apontar para Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então, bendita não é a Maria, né? Bendito é o fruto do vosso ventre. Bendita és tu entre as mulheres. Então, ela está acima das mulheres. Por quê? Porque ela é uma pessoa poderosa? Não. O único motivo que eleva Maria e que dignifica Maria é por conta de Jesus, não por conta dela. O catolicismo interpreta que Maria tem uma relação muito próxima com Jesus, mas não que ela é super poderosa. O que dignifica Maria é apenas o fato de Jesus estar ali nela, ser gerado nela e ter uma relação direta com ela. A interpretação que eu tenho é essa, tá, pessoal? Como católico e pelo que eu já estudei, já vi sobre o tema. O sacrifício que tá vendo? O sacrifício da missa. Não, eu tô falando disso não. O senhor tá falando de que assunto? Eu tô falando desse assunto. Não, eu tô falando da pessoa, eu repito, desde o começo. Tô falando que se é assim,
Por que uma pessoa vai colocar flores no pé da estátua de um santo? Por que vai se dobrar? Isso é catolicismo? Isso é romanismo? Isso é catolicismo, mas isso não é adoração. É o que isso aí? Isso é dulia, é veneração. A adoração para nós é o ato supremo do sacrifício, é o ato número 1 do sacrifício. É a missa, entendi. Então a adoração é só a missa, então as outras a missa e o que diz respeito ao culto eucarístico que entra na mesma dimensão. Existem algumas situações, né? Romanos 3:23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Cara, esse debate é fenomenal. O pastor ele traz passagens muito boas, com argumentos muito bons. O padre responde esses argumentos falando sobre a doutrina católica. Novamente, pessoal, debate fora de série. Recomendo que todos assistam ao debate completo, tá certo? Completo. Mesmo se você for católico ou não católico, assista ao debate completo.